A lei é o testemunho. A nossa função neste mundo é produzir consciência do Espírito e andarmos por ele. Mas como a consciência foi produzida pela carne, que é criação, a consciência está ligada à carne como fruto natural. E é aí que entra a obra de Deus. Pois quando madura a consciência, nós devemos colhê-la da carne para o proveito do Espírito. Mas este colhimento não se faz com as mãos, mas tudo é regido por leis e princípios. A lei é que a consciência deve estar no período fértil, isto é, ela deve estar preparada para ser fecundada. E o princípio é justamente a fecundação do Espírito de Deus pela palavra dentro da consciência. Ou seja, a consciência conscientiza o Espírito dentro de si e passa a andar por ele como uma mãe anda pelo filho do seu ventre. Mas para inseminarmos o Espírito de Deus dentro da consciência, ela deve estar totalmente pura da carne, porque a lei diz que enquanto a carne estiver de pé na consciência, o Espírito de Deus não se estabelece nela. Só depois então que a consciência estiver totalmente pura, o Espírito de Deus se instalará dentro dela e se gestará por ela até a estatura completa de Cristo e nascerá por ela no plano do céu, que é a terceira e definitiva fase da vida. Trata-se do mesmo processo que foi para nascermos neste mundo, onde a nossa mãe foi o nosso ventre. Como Paulo disse, assim como trouxemos a imagem do ser animal, traremos também a imagem do ser espiritual. Mas não é o ser espiritual primeiro, senão o ser animal, depois o espiritual. Esta é a ordem, pois precisamos da consciência que o ser humano produz para gestar o ser espiritual. O propósito de Deus é uma sequência lógica: espermatozoide, ser humano e ser espiritual. Ninguém escapa dessa lógica. Não tem como pular e nem como retroceder. Ninguém volta a ser espermatozoide e muito menos ser humano novamente. Ou a tua consciência vai com o espírito para a próxima etapa da vida, ou cairá no vazio eterno sem volta. Trata-se de uma eternidade à nossa frente, onde nossa consciência tem a opção de passá-la com vida, se de fato gerar o espírito, tornando-se um ser espiritual. Ou ficará vazia eternamente, pois não formou o corpo eterno dela para adentrar a próxima etapa da vida. Este é o propósito de Deus que estamos dentro. A nossa vinda ao mundo está toda relacionada a isto. É a nossa razão de existir, é o sentido da vida. A consciência que não realiza isso em si fica totalmente sem sentido, fora de esquadro, fora de si, com um peso enorme de complexo de culpa por estar fora de função, fora do caminho traçado pelo Criador. A lei está escrita em nossos corações, pois todos de alguma forma sabem que devem ser espirituais e não carnais. Mas as consciências se perdem por não buscarem e não raciocinarem para enxergarem a lei. Mas todo aquele que enxerga tem em si o testemunho, pois vê tudo claramente do propósito de Deus e vê que o Espírito é a vida eterna da consciência e que andando por ele, verá o amanhã eterno.